a ceia, né? Todos os meses nós nos assentamos à mesa, nos assentamos à ceia, participamos deste momento. Mas por quê? Por quê? Talvez você participe deste momento. Se puder colocar para mim meu cronômetro também, por favor. Talvez você participe deste momento de maneira automática. Eu vou na ceia já desde que eu era pequenininho. Mas por que você participa da ceia? Então, se você sair daqui hoje entendendo 3 coisas importantes. Se você sair daqui hoje entendendo 3 coisas importantes, irmãos, me dou por satisfeito. Que a ceia nós precisamos relembrar, responder e refletir. Repita comigo: relembrar, responder e... já tô. Quais são os 3 R's da ceia? Agora todo mundo com voz de crente que mora em Itaquera. 1, 2, 3. Essa aí é a CG Arthur Alvim, tá lá, tá ali. Agora em Itaquera. 1, 2, 3. Esses são os 3 R's que nós precisamos entender, de que quando nós nos assentamos à mesa, nós precisamos ter claro para nós, que nós temos que relembrar, responder e refletir. Eu gostaria de orar com vocês aqui, para que nessa manhã, o Espírito Santo fale com você. Para que aquilo que você veio buscar aqui como resposta da parte do Senhor, para aquilo que você veio se alimentar, seja a porção exata para a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Feche seus olhos no seu lugar. Senhor, nós te damos graça, meu Pai, por nós estarmos reunidos aqui. Pai, que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Que o Teu Espírito nos ministre, Senhor. Que a Tua graça se derrame sobre nós. Que o Teu poder se manifeste em nosso meio nessa manhã. Senhor, nós somos Teu, meu Pai. Aqui está a Tua igreja. E te pedimos que o Teu Espírito Santo venha falar aos nossos corações. Para que nós possamos sair daqui, Senhor, diferente de como nós entramos. Saiamos aqui cheios do Teu Espírito, cheios da Tua presença. Que a Tua palavra venha falar poderosamente em nossos corações. E nós possamos sair daqui, Senhor, cheios da Tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Glória a Deus. O Senhor Jesus, Ele nos deixou 2 ordenanças. Jesus nos deixou 2 ordenanças, mas eu gosto de dividir essas ordenanças. Não está passando aqui, se vocês puderem ver para mim, por favor. Eu gosto de dividir essas ordenanças em 3. Eu gosto de dividir essas ordenanças em 3. E essas ordenanças são o seguinte. Não está passando não, meu irmão. Me ajuda aí. O cronômetro está andando. Você tem que parar o cronômetro quando é assim, né, irmãos? Jesus nos deixou 2 ordenanças. Mas eu gosto de dividir essas ordenanças em 3. Primeira, que eu gosto de é fazer discípulos. O Senhor Jesus nos deixou a ordenança de nós fazermos discípulos. Discípulos da onde? Da onde? Todas as nações, diversos lugares. E aí depois de nós fazermos esses discípulos, nós temos que fazer o que com esses discípulos? Batizá-los. Descer eles às águas. Batizá-los em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Como exemplo, quem nos deu o maior exemplo de batismo, irmãos? Quem foi que nos deu o maior exemplo do batismo? Quem foi? O próprio Senhor Jesus nos deu esse exemplo. E a terceira ordenança, alguns chamam de segunda ordenança, mas a terceira ordenança que eu gosto de chamar é a prática da ceia. O praticar a ceia. Onde nós nos assentamos à mesa. E aonde nós, quando nos assentamos à ceia, deveríamos sempre, através da ceia, relembrarmos dele. Sempre quando nós estamos juntos à mesa, nós temos que nos lembrar dele, do sacrifício que ele fez na cruz por nós. Mas qual o problema? Qual o grande problema? A ceia, ela nos foi ensinada há praticamente 2000 anos atrás. E ao longo da história, a ceia, ela foi perdendo um pouquinho do seu significado.
E hoje nós observamos que banalizaram muito a Santa Ceia. Nós observamos que pessoas participam da ceia por motivos errados. Nós observamos que tem gente que olha para a ceia com olhos errados. Tem gente que olha para a ceia às vezes e pega a ceia e toma do cálice, toma do suco da uva, do suco da vide, como se fosse um espinafre, né? Quem aqui é do tempo do Popeye? Popeye existe ainda, né? Quem é que assistia Popeye? Lembra que ele comia espinafre? E o que aconteceu com ele? Sai daqui que eu estou passando. Tem gente que acha assim, eu vou tomar do cálice agora, sai que eu estou passando. Tem gente que acha que não pode mastigar o pão. Se eu mastigar o pão, eu estou pecando. Se eu mastigar o pão, eu estou pecando. Mas nós precisamos entender, irmãos e irmãs, o que é a ceia e o porquê ela é tão importante no nosso contexto de igreja, na nossa vida de igreja. Por quê? O que é a ceia e por que ela é tão importante? As pessoas, algumas igrejas creem na transubstanciação. O que é a transubstanciação? Você sabe o que é a transubstanciação? Olha, eu sabia da ceia, mas não sabia que tinha esses negócios não. Sabe o que é a transubstanciação? Algumas pessoas, algumas igrejas acreditam que no momento da ceia, o pão e o suco da uva ou o vinho, eles se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Exemplo, a Igreja Católica. Eu lembro que quando eu fiz minha primeira comunhão, eu fiz primeira comunhão já, irmãos? Quando eu fiz primeira comunhão, falavam que a hóstia não podia grudar no céu da boca, que se grudasse estava em pecado, irmãos. Eu nunca me senti tão sujo, porque toda vez grudava. E eles dizem, a Igreja Católica diz que no momento da Santa Ceia, o pão e o suco da uva ou vinho, eles se transformam literalmente no corpo e no sangue de Cristo. Também tem algumas igrejas que creem na consubstanciação. O corpo, o pão e o sangue, eles não se transformam, mas Jesus está presente. Como exemplo, os luteranos, eles acreditam assim. Martinho Lutero, quando ele teve aquela situação com a Igreja Católica, ali foi de onde veio a consubstanciação, porque ali ele mostrou e provou que a consubstanciação não era totalmente diferente, e ali mostrou-se um outro ponto de vista da Santa Ceia. Mas aonde eu quero trazer a sua total atenção agora? Aonde eu quero trazer a sua total atenção? É aqui. A ceia, ela é um memorial. O que Jesus diz? O que o apóstolo Paulo ensina? Jesus disse, o apóstolo Paulo ensina, façam isso como? A ceia é um memorial. A ideia de Jesus, no momento em que ele se assentou à mesa com seus discípulos, é que nós trouxéssemos à nossa memória aquilo que Jesus, aquilo que ele fez por nós. Então, o pão, ele representa o corpo de Cristo. O suco da vide, o suco de uva, ele representa o sangue do Cordeiro. E assim nós trazemos à memória aquilo que Jesus fez por nós. Então, a ceia é eu estou afirmando, tá? A ceia é um memorial e uma experiência de intimidade com Jesus e com a sua igreja. A ceia é um memorial
e uma experiência de intimidade com Jesus e com a sua igreja. Por isso que no começo eu falei que nós deveríamos nos lembrar dos 3 R's. Quais são os 3 R's? Os 3 R's que nós devemos praticar na Santa Ceia: relembrar, responder e refletir. Relembrar. Devemos nos relembrar o que Cristo fez na cruz. E quando nós nos relembramos, nós refletimos. Vem à nossa memória o que Cristo fez por nós. Por exemplo, nós estávamos aqui na semana passada assistindo a cantata de Páscoa. E aí quando nós vimos a cena de Jesus sendo crucificado, você não veio à memória? Você não fica reflexível? Por quê? Porque nós relembramos. E quando nós nos assentamos à mesa, nós temos que nos relembrar. E quando nós nos relembramos, nós temos que ser levados a responder. Somos convidados a responder o que Jesus fez por nós há 2000 anos. E essa resposta nos leva a nós meditarmos, a fazermos uma manutenção da nossa vida cristã. Vou usar essa palavra, um check-up espiritual. E aí nós somos levados a refletir como temos levado a nossa vida, a refletir quem nós somos. Sabe por quê, irmãos? Nós somos muito esquecidos, é ou não é? Nós somos muito esquecidos. Nós somos esquecidos demais. Se bobear, amanhã, se perguntarem para você: o que o teu pastor pregou na igreja ontem? Ah, ele pregou? Espera aí, eu vou lembrar. Eu lembro da música. Porque nós somos muito esquecidos. Porque nós somos uma geração ocupada. Nós somos uma geração distraída. Nós somos a geração miojo. Sabe a geração miojo? Quer tudo rápido. Quer rapidinho. Quanto tempo o miojo fica pronto? Quanto tempo? 3 minutos. Aí o pastor está falando muito, tem que ser mais rápido. Porque nós somos a geração miojo. Sabe, irmãos, eu conversava com um pastor amigo meu essa semana, e é verdade isso. Quando nós, pastores locais, chegamos aqui para ministrar no domingo, você durante a semana, você já ouviu mais de 10 a 8 pastores, mais de 8 a 10 pastores. Por quê? Porque nós não refletimos naquilo que a nossa igreja local nos dá como alimento. Porque a gente sempre quer coisa nova. A gente esquece, a gente quer coisa nova, a gente quer novidade. Nós somos a geração miojo. Nós somos a geração miojo. E Jesus nos ensina um memorial para que nós relembremos, para que nós respondamos e para que nós possamos levar a reflexão da nossa vida cristã diante do quê? Da sua obra na cruz. E diante desses 3 R's, relembrar, responder e refletir, a mesa nos faz 4 convites. A ceia do Senhor nos faz 4 convites. Ela provoca 4 movimentos nas nossas vidas. Presta atenção. A ceia do Senhor, diante desses 3 R's, a ceia, ela provoca 4 movimentos nas nossas vidas. Eu gostaria de convidar que você abrisse comigo a sua Bíblia em 1 Coríntios, capítulo 11. 1 Coríntios, capítulo 11, verso 23. Coríntios, capítulo 11, verso 23, nos diz o seguinte: porque eu recebi do Senhor o que também lhes entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, pegou um pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: isto
é o meu corpo que é dado por vocês. Façam isto em memória de mim. Do mesmo modo, depois da ceia, pegou também o cálice, dizendo: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isto todas as vezes que o beberem em memória de mim. Porque todas as vezes se comerem este pão e beberem o cálice do Senhor, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Verso 27. Por isso, aquele que comer o pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será réu do corpo e do sangue do Senhor. Que cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Esse texto que nós lemos de 1 Coríntios capítulo 11, do verso 23 ao verso 29, ele nos convida, ele nos faz um convite para 4 movimentos, para que nós possamos relembrar, responder e refletir. Esse primeiro movimento, esse primeiro convite é que a ceia, ela nos convida a olhar para trás. A ceia, ela nos convida a olhar para trás. E aí no verso 26, o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui, está destacado no texto: anunciam a morte do Senhor. Sabe, irmãos, nós somos convidados, presta atenção, a olhar para trás e relembrarmos a morte do Senhor e anunciá-la mais uma vez. Presta atenção. Somos convidados a olhar para trás, relembrarmos a morte do Senhor e anunciá-la mais uma vez. Mas por que a morte? Não podia ser o nascimento? Bebezinho bonitinho na manjedoura, fofinho. Por que a morte? Irmãos, nós temos dificuldade em lidar com a morte. Nós temos dificuldade em lidar com a morte. E aí John Stott tem um texto interessante, que ele diz o seguinte, olha só o que ele diz: o Evangelho é Cristo crucificado. Sua obra na cruz é pregar o Evangelho, sua obra na cruz é pregar o Evangelho, é apresentar Cristo publicamente como crucificado. O Evangelho não é antes de mais nada as boas novas de um neném na manjedoura, de um jovem numa banca de carpinteiro, de um pregador nos campos da Galileia, ou mesmo de uma sepultura vazia. O Evangelho trata de Cristo na cruz. O Evangelho só é pregado quando Cristo é publicamente exposto na sua cruz. O Evangelho tem que ser pregado e exposto de Cristo na sua cruz. Tem um pastor americano que na Páscoa ele falou que na igreja dele, os músicos e todos aqueles que fossem pegar o microfone na Páscoa estavam proibidos de falar morte, cruz e tudo que se referisse a isso. Ou seja, ele estava negando a Cristo, negando o Evangelho, negando as boas obras, as boas novas. Sabe, irmãos, quando nós nos lembramos da morte, nós estamos relembrando e declarando que Deus se encarnou, viveu como homem e morreu numa cruz. E nós precisamos reconhecer o porquê que ele foi crucificado. E aí John Stott continua: antes que possamos começar a ver como a cruz como algo feito para nós, temos que vê-la como algo feito por nós. Algo feito por nós. Isso traz conflito para a gente. Nós falamos, nem sei quantas semanas fazem, sobre os vilões da Páscoa. Inclusive essa série de mensagens nossa foi
pedida para ser colocada na rede comum, para todos os pastores do Brasil terem acesso, e só tem 2 mensagens, e pediram para fazer mais 2, né? Falar de Pilatos e falar dos soldados romanos. Graças a Deus por isso. A cruz, antes de nós vermos ela como algo feito para nós, temos que vê-la como algo feito por nós. Não foram pessoas más que crucificaram Jesus, fomos nós. Eu lembro que no filme A Paixão de Cristo, eu até trouxe a imagem numa das ministrações, tem um foco numa mão que está segurando o prego na mão ali do ator que está ensinando Jesus, e quando vão bater o prego, está a mão de um ator, aquela mão é do Mel Gibson, que foi o diretor e quem escreveu o filme, e ali simboliza que quem matou Jesus foi ele, foi eu e foi você. Eu e você somos os culpados. Nós estávamos no lugar dos soldados, nós estávamos no lugar dos religiosos, nós estávamos no lugar de Pilatos. Não era o Arthur, eram nós. Nós estávamos no meio daquelas pessoas. Irmãos, nós estávamos, sabe por quê? Porque nós pecamos. Mas, presta atenção, quando eu olho para aquela cruz, eu enxergo também que o sangue de Cristo me perdoou completamente. Romanos 5:8, abre a sua Bíblia aí, Romanos 5:8, olha o que diz Romanos 5:8, Romanos 5:8, já grifa aí na sua Bíblia, olha o que diz: mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de Cristo ter o quê? Morrido por nós, quando ainda éramos o quê? Gente boa. Isso? O quê? Pecadores. Nós não estamos aqui porque nós somos dignos. Não estamos aqui porque somos bonitinhos. Nós estamos aqui reunidos hoje porque o sangue de Jesus nos perdoou completamente. E quando o Senhor olha para nós, Ele olha para nós com a lente do sangue de Jesus Cristo, como pessoas que foram perdoadas. E o diabo sabe o que ele faz? Ele te acusa, ele te lembra do seu passado, ele fala: você fez isso, você não é digno, lembra. Mas o Senhor fala: eu derramei o meu perdão sobre a sua vida, eu te enxergo pelas lentes do sangue do Cordeiro. Você foi perdoado. Meus irmãos, nós morremos com Cristo e nascemos, ressurgimos com Ele para uma nova vida. Sabe o que é o batismo? Estou aqui porque a piscina é aqui, tá? O batismo é eu declarar para o mundo que eu morri e eu nasci para uma nova vida. Você que aceitou Jesus, você que tem Cristo como o Senhor da sua vida, você pode participar da ceia? Sim, você pode. Mas eu não quero me batizar. Não, batismo, então não casa. Presta atenção, irmãos. Essa conversa não fecha. Porque como eu posso declarar aqui uma coisa e eu não quero declarar aqui outra? Batizar-se não é filiar-se a uma religião. Batizar-se não é pegar carteirinha de membro da CG Itaquera, porque a gente nem tem carteirinha. Batizar-se é declarar para todo mundo que você crê em Jesus, que você morreu e ressurgiu com Ele, que você está debaixo de uma nova vida, que as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Sabe o que é casal tico-tico no fubá? Quem sabe o que é casal tico-tico no fubá? É que tá junto, mas não quer casar, sabe aquela coisa? Estou ali. É a mesma coisa. Eu vou lá tomar da ceia, mas eu não quero pôr aliança, eu não quero casar. Irmãos, sai dessa. Entenda que Jesus Cristo morreu por você, e você tem que declarar isso para todo mundo ver. Amém? Amém, meus irmãos? Sabe por quê? Sabe o que acontece?
Sabe uma coisa que acontece muito? A nossa cultura hoje, ela diz que você tem que viver para você mesmo. A nossa cultura diz que você tem que amar a si mesmo. Que você tem que viver sem compromisso com nada. Porque você é livre. E aí quando você vê uma prática, você fala assim, não, eu vou me amarrar. Você não vai se amarrar em nada. Sabe por quê? Porque o sangue do Cordeiro já foi derramado sobre a sua vida. Você estava amarrado, hoje você não está mais amarrado, você está livre. Você está livre. E quando você desce as águas, você está declarando Gálatas 2:20. Logo, já não sou eu quem vivo, mas... Você está declarando isso. Amém. George Miller diz o seguinte, olha o que George Miller disse. Olha a declaração de George Miller. Agora presta atenção. Eu errei aqui. Aqui eu tinha que pôr uma linha, imprimir umas 500 folhas e distribuir para vocês assinarem isso aqui. Porque isso aqui é uma declaração que nós temos que assinar. Olha o que George Miller diz. Um dia morri para George Miller. Vou falar que um dia morri, você fala seu nome, tá? Um dia morri para... Não ouvi. Um dia morri para suas opiniões, preferências, gosto e vontade. Morri para o mundo, sua aprovação ou censura. Morri para a sua aprovação ou acusação, até mesmo de meus irmãos e amigos. E desde então, tenho procurado apenas apresentar-me aprovado diante de Deus. Essa tem que ser a nossa declaração todos os dias. Esse aqui é o meu e o seu atestado de óbito. Amém. Segundo, a ceia, ela nos convida a olhar para frente. Verso 26. Porque todas as vezes que comerem este pão e beberem o cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até quando? A ceia nos convida a olhar para a sua volta, para a volta de Cristo. E todo mundo me pergunta, sabe a pergunta que todo mundo me faz? Qual é a sua posição escatológica? Irmãos, eu ouço a pergunta por semana uma vez, no mínimo. Qual a sua posição escatológica? Qual a sua posição escatológica? Qual a sua posição escatológica? Você é pré, pós, durante, embaixo, em cima? Sabe qual é eu vou declarar hoje para vocês a minha posição escatológica. Amém? Para ninguém mais me perguntar. Sabe qual é a minha posição escatológica? A posição escatológica do pastor Leandro Menezes é de espera. Eu estou esperando Jesus voltar. Se é como, quando, durante, pós, não estou nem aí, irmãos. Eu estou esperando Jesus voltar. Se é, não importa quando, eu estou esperando Jesus voltar. Sabe por quê? Tudo isso é periférico. A gente perde tanto tempo nessas coisas, brigando, porque é antes, é depois, é durante, é pós. Irmãos, sabe o que importa para mim? Que quando eu me assento a essa mesa, eu estou declarando que Ele vai voltar. Maranata, ora vem Senhor Jesus. E vem logo Jesus, que eu estou esperando. Irmãos, é isso que importa. É isso que importa. Sabe o que me consola meu coração? Que aqui não é minha casa, aqui não é meu lar. Porque eu sou cidadão de um outro lugar. Eu sou cidadão de um outro reino. É isso que importa para mim. É eu olhar para a eternidade e não enxergar a eternidade como um lugar muito distante. Porque quando eu enxergo a eternidade como um lugar muito distante, sabe por que eu enxergo ela como muito distante? É porque eu não estou preparado para lá. Mas eu enxergo a eternidade como um lugar tão perto. Irmãos, nós temos que enxergar a eternidade como um lugar perto. Lugar perto. Ah, mas é difícil. Sim, é difícil. Se você estava procurando uma vida confortável, eu te recomendo que você não caminhe com o cristianismo. Porque o cristianismo não é confortável. Cristianismo, eu queria te falar uma coisa. Cristianismo, para quem quer uma vida confortável, não é o melhor caminho. Procura outra religião. Ou aquelas igrejas que os caras prometem um monte de coisa para você.
cristianismo não é um caminho confortável. Porque o Evangelho nos chama a viver uma vida de sacrifício. O Evangelho nos chama a viver uma vida de renúncia. O Evangelho nos confronta todos os dias. Mas por que renunciar? Por que eu tenho que renunciar? Por que você tem que renunciar? Porque o melhor está por vir ainda. O melhor está por vir. Deus tem algo melhor preparado para mim e para você. E não é neste mundo. É no porvir. É no porvir. Repita assim comigo. O melhor de Deus está por vir. Agora repita em mais voz alta. Não é nesse mundo. Não é nessa terra. É no porvir. Aplauda ao Senhor, meu irmão. Isso é a contramão. Irmãos, isso é a contramão. Mas é nisso que eu creio, isso é o Evangelho. É isso aí. Isso aí, Calebinho. É isso, irmãos. Olha o que C.S. Lewis diz. Se vocês, isso aqui é fato. Se você estudar a história, descobrirá que os cristãos que mais fizeram por este mundo presente foram justamente os que mais pensavam no mundo por vir. A partir do momento que os cristãos pararam de pensar com frequência no mundo por vir, eles se tornaram ineficazes neste. Você tem medo da volta de Jesus? Você está preocupado com a volta de Jesus? Estou pensando depois de falar de 2 Pedro, falar de Apocalipse de novo. Porque tem muito crente com medo da voz de Jesus. Por quê? Você está confortável nesse mundo, meu irmão? Você está confortável aqui? Você está confortável numa casa que não é sua? Abre o olho. Vigia. Vigia, né, Júlia? Vigia crente na terra dos viventes. Vire para quem está do seu lado e fala assim para ele: vigia, irmão. Terceiro lugar. A ceia, o verso 28 nos ensina que a ceia, ela nos convida a nós olharmos para dentro. Que cada um examine a si mesmo. A ceia não é qualquer momento. A ceia não é qualquer momento. A ceia, ela é um momento de reflexão. É o momento de eu me sentar à mesa e eu pensar: como anda a minha vida? Eu realmente creio em tudo que eu declaro aqui? Ou eu tenho vivido para mim mesmo, para saciar os meus desejos, as minhas vontades? Irmãos, a ceia é um momento de se autoquestionar. A ceia é um momento de se autoquestionar. Sabe qual é o grande problema? É que nós somos tendenciosos. E somos muito bons nisso, a questionar os outros, a olhar a postura dos outros. Só que a Bíblia nos chama a nós examinarmos a nós mesmos. Geralmente o casal examina o cônjuge, né? Não, é você, Júnior. Não é Maiara, é você. É você, Márcia. É você, Antônio. É você, Carlos. É você, Kleber. É você. Se autoexaminar. Me veio algo aqui, abra sua Bíblia comigo, para ilustrar Evangelho de Mateus, capítulo 7, verso 3. Abre aí, rapidinho. Evangelho de Mateus,
capítulo 7. Verso 3. Olha só. Nós temos a tendência de olhar o irmão. Mas olha o que Jesus diz. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara no quê? Que está no seu próprio olho. Quando nós nos assentamos à mesa, nós precisamos ter consciência da nossa vida, do nosso compromisso com Cristo, do nosso compromisso com o nosso irmão. Mas eu não sou digno. O que é ser digno? Então eu não sou nem digno de participar daqui da mesa. Vou embora. O que é ser digno? O que é ser digno na sua opinião? Pensa aí. Vou dar 30 segundinhos para você pensar. O que é ser digno? O que é, na sua opinião, ser digno? Fala para mim, o que é ser digno? Sabe o que é ser digno, meu irmão? A dignidade é a consciência da nossa indignidade. É você ter essa consciência. É você ter essa consciência. Porque se você chega nesse momento aqui e fala, eu sou digno, eu queria te falar uma coisa. Cuidado. Aquele que está em pé, cuide. Se você chega e fala, não, cuidado. Cuidado. A ideia, deixa eu ver se você me entende, não é que o pecado te impeça de participar, e sim que participar te afasta do pecado. Você entende? Cuidado. A dignidade é a consciência da nossa indignidade. Quarto. E a ceia nos convida a olhar para fora. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo. O que é esse discernir o corpo? E aí completa o texto. Come e bebe para juízo para si. O que é esse discernir o corpo? Que corpo é esse, meu irmão? Que corpo é esse? Que corpo é esse? Não está aqui, né? Que corpo é esse? Que corpo é esse? Esse corpo é o corpo de Cristo. É a igreja. Porque a igreja é o corpo de... É eu não discernir a sua unidade. É eu não discernir a sua importância. É eu não discernir a minha participação, a minha contribuição dentro deste corpo. É eu tirar meu corpo fora. É eu não querer ser efetivo e ser bênção dentro deste corpo. Sabe o que é discernir o corpo? Presta atenção, irmãos. Jesus, quando nos convida para a mesa, Ele está nos convidando a ver que o mais importante não é o que está sobre a mesa, mas sim é o que está ao redor da mesa. Você. O mais importante é quem está... Nós somos o mais importante nesse momento, que é o corpo. E aí, Evangelho de João, capítulo 13, verso 35 diz: nisso todos conhecerão que vocês são meus discípulos, se tiverem o quê? Amor. Por quem? Uns pelos outros. E detalhe, Paulo, quando escreveu isso aqui para a igreja de Corinto, ela passava por uns perrengues, irmãos. Passava por problema de status social.
ela passava por problema de preferências, porque um gostava do pastor X, outro gostava do pastor Y, um gostava do supervisor W, outro gostava do outro supervisor, um gostava do Apolo, outro gostava do Paulo, um era Pedro, era divisão. Sabe o que tinha dentro da igreja? Panelinhas. Presta atenção. Existem panelas na igreja? Existem. Mas toda panela tem que ser aberta. Você come panela fechada? Não. Toda panela tem que ser aberta, porque entra quem quiser. Você entendeu? Toda panela tem que ser aberta. É a minha panelinha aqui, vem cá minha panela. Não. Panela tem que ser aberta. E detalhe, olha o que acontecia no contexto daquela igreja. Eles tinham a prática de uma festa chamada Festa Ágape, aonde, traduzindo aqui, era um junta-panela. Sabe o que é junta-panela? Você traz o seu, eu trago o meu, e vamos trazer todo mundo junto. Só que aí tinha diferenças sociais dentro da igreja. Então, um trazia um prato requintado, Patrícia. Aí o outro trazia uma farofa comprada no mercado. Sabe aquela farofinha de mercado? Que você compra um saquinho? Que detalhe, que pegou na cesta básica, que pegou da igreja. Aí colocavam a mesa. E sabe o que isso estava proporcionando? Isso gerava divisão. E aí o apóstolo Paulo fala: pois quem come e bebe, sem discernir o corpo de Cristo, come e bebe juízo para si. Sabe, meu irmão, eu quero colocar aqui para vocês 2 perguntas para você meditar. O pessoal da banda pode subir, depois nós vamos para a ceia. Primeira, através das minhas palavras e atitudes, eu tenho contribuído para a unidade do corpo de Cristo? Através das minhas palavras e atitudes, tenho contribuído para a unidade do corpo de Cristo? Presta atenção, quando você sentar à mesa, você tem que responder isso. Essa resposta precisa ser dada. Segundo, presta atenção. Eu conheço a realidade das pessoas da minha comunidade, entre parênteses, célula. Eu vou ser duro com o que eu vou responder para você agora aqui. Mas se você não sabe responder essa pergunta, é porque você está muito distante das pessoas. Se você não sabe a realidade das pessoas da sua célula, do seu convívio de igreja, se você está presente de corpo presente, você está muito distante das pessoas. Cristianismo é muito mais do que ir à igreja. Sabe, no clube você vai, você entra na piscina, joga bola, depois você volta para casa. Aqui não é um clube. Isso aqui é uma família. Isso aqui é uma família. Se você está na sua casa, reunido com a sua família, e você não sabe o que está acontecendo com a sua esposa, sabe o que está acontecendo? Sabe o que quer dizer? Você está muito distante da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos. E é a mesma coisa na igreja. Se você convive dentro de uma célula, se você convive com um grupo de pessoas dentro da igreja, e você não sabe o que elas estão passando, queria te dizer algo. Você está muito distante das pessoas. Nós temos que olhar para fora, sim. Presta atenção. Fomos chamados para fazer discípulos. Certo ou errado? Mas nós temos que olhar para o lado também. Nós temos que olhar para o lado. Porque o reino de Deus não é só sobre receber. O reino de Deus é sobre doar-se. Ah, mas as pessoas são tão estranhas, pastor. Elas são diferentes. Sabe, meu irmão? Presta atenção. Quem quer ser amado sem ser rejeitado não vai amar nunca. Quem quer ser amado sem ser rejeitado não vai amar nunca. Você precisa amar.
Você precisa amar. Por isso tem muita gente infeliz dentro do casamento. Tem muita gente infeliz dentro da igreja. Sabe por quê? Porque só espera receber. Só quer receber. Só quer receber. Só quer receber e não quer dar, não quer dar, não quer dar. Só quer receber, só quer receber, só quer receber, não quer entregar. Ah, mas as pessoas... Não é as pessoas, é você. Você precisa estar aberto. Eu quero convidar você agora a você fechar os seus olhos. E nós vamos agora para a mesa.